Olá, sejam bem-vindos a este podcast, mais uma semana, mais um podcast, e hoje vamos falar com o Anselmo Vasconcelos. Já vos vou contar quem é que ele é, ou antes, ele é que vai contar, mas vamos aqui dar o mote da nossa conversa de hoje. Nós somos todos pais que desejamos filhos que sejam hoje e no futuro também miúdos felizes, autónomos, responsáveis e até empreendedores. Este tema do empreendedorismo já tinha muita vontade de falar acerca dele, só que ainda não tinha encontrado a pessoa certa. Eu, Anselmo, reúno com ele, não é? Reúno nele e conjuga muito bem esta questão da parentalidade com o empreendedorismo. Portanto, quero dar aqui as boas-vindas ao Anselmo. Viva, obrigada por teres Olá, aceito Marta. este convite para falarmos aqui de parentalidade e educação. E antes de começarmos, Anselmo, gostava mesmo que nos contasses quem é que tu és, o que é que é importante e o que é que nós podemos saber sobre ti. Magno, muito obrigado pelo convite, antes de mais, agradecer-te. É um prazer estar aqui e falar um pouco de dois prazeres meus, não é? Que é ser pai e ser empreendedor, conjugados ainda por cima. Bom, quem é que é o Anselmo Vasconcelos? Eu sou formado em Medicina Dentária na CESP, desde 2007. Tenho uma pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde na Universidade de Minho. Tenho cerca de 20 anos de experiência como gestor e investidor na área da saúde, não é? Tenho, para além das minhas próprias clínicas, outros investimentos que fiz nesta área. Sou fundador da Angel Smile, da Dental Institute, um grupo dentário. E agora, recentemente, há uns tempos, abracei um novo projeto que faço mentoria e consultoria na área da estética, saúde e bem-estar. Pronto, aqui, para além de ser pai de duas filhas maravilhosas, a Carolina e a Constança, com 5 e 10 anos, troquei, não é? Com 10 e 5 anos. E pronto, é um pequeno resumo de quem é o Anselmo. Muito bem, e tu deves te realizar muito nesse papel de pai, porque a forma como tu começaste a sorrir ainda mais quando começaste a falar das miúdas, É vê-se, não inevitável, é? é inevitável. Exatamente, nós agora falha-me a palavra, denunciamos-nos assim muito facilmente quando nos derretemos pelos miúdos. Olha, vamos aqui ao tema do empreendedorismo que nos traz aqui hoje. Tu tornaste empreendedor, de repente, isso nasceu contigo, tu tiveste influência dos teus pais ou de familiares ou de outras pessoas próximas que te levaram a tal. Como é que isto surge na tua vida, o empreendedorismo? Olha, nascer comigo, eu não sei responder, mas desde muito cedo, desde que me conheço, que eu quero ser empreendedor. Ainda quase sem uma noção clara do que é ser, ou se calhar até na idade adulta ainda não tinha completamente a noção do que é ser empreendedor, mas sempre quis ser empreendedor. E sim, o meu pai é empreendedor, tem vários negócios também, e eu vi-o criar negócios e alavancar negócios, e aquele bichinho. O meu pai não era uma pessoa que partilhava muito da área, mas eu estava ali sempre com o ouvido atento e sempre tive imenso prazer, sempre foi uma coisa que me excitou bastante. Olha, eu estava-te a Portanto, ouvir aqui se falar. nasceu, não sei. Sim, mas Sim, sempre sim. tiveste essa coisa de começar a fazer coisas. Isto leva-me Sim. aqui a um ponto também que é importante distinguir, que é qual é a diferença entre sermos empreendedores, empresários, gestores, porque tu falas-me do teu pai, o teu pai era empreendedor. Eu não sei que idade é que tem o teu pai, mas aqui há uns anos se calhar não se falava tanto em empreendedorismo, mas mais no gestor da empresa, no empresário, não é? O empreendedorismo é um conceito até mais recente, não muito recente, mas consegues trocar por miúdos? Digamos Sim, ter. um pouco, opa, eu vou dizer daquilo que é a minha perspectiva sobre essas três palavras, não é? Embora não sei se será este o conceito que é tido normalmente. Para mim, o gestor é parte do dia a dia. Gerir é a rotina, é aquilo que se faz constantemente, faz parte das regras portanto, de um funcionamento de uma empresa, nós fazermos determinadas coisas com alguma rotina para mantermos a gestão. Para mim, isto é a gestão, é aquilo que eu vejo como gestão. Ser empresário é ser
possuidor de uma empresa. Portanto, é estar à frente de uma empresa. Não lhe trago aqui muito mais. O empreendedorismo, eu trago-lhe a criatividade, ou seja, a criação da empresa. E quando digo criação, não é só o início, é a constante criação e reinvenção da própria empresa. Portanto, este é o meu conceito, que eu não sei se é conceito universal, mas é o meu conceito simplificado sobre cada uma destas três palavras. Sim, a palavra empreender tem muito de ação, não é? Ação, ajustar e por aí fora. Ah, Sim. e diz-me aqui uma coisa: será que então nós podemos ajudar os miúdos a empreenderem? Será que faz sentido? Eu estou aqui a pensar, no outro dia ouvi falar em aulas de empreendedorismo nas escolas. Então, se empreender é uma ação, e que se calhar já está, em nós, ou se calhar todos nós já somos, temos ali uma sementinha de empreendedorismo e só temos que ser alavancados, não é? Só temos que ter ali alguém que puxe por nós, ou um motivo para, ou não. Estou aqui a juntar, a baralhar e a juntar tudo. Será que nós podemos desenvolver estas competências junto dos miúdos? Será que isto faz sentido? Será que é possível? E ao mesmo tempo, será que nós temos miúdos que já estão despertos para estas questões do empreendedorismo, tal como tu estavas desde pequeno, porque tu lembras-te disto? Ou será que hoje os miúdos estão mais adormecidos para estas questões? Não, Magda, começando aqui pelo fim, se eles estão mais adormecidos ou não. Eu acho que não. Nós é que podemos, portanto, despertá-los mais ou não, não é? Eles vão, a atenção deles vai estando ligada, mas vai sendo direcionada mediante os estímulos. E é mais um estímulo que nós podemos dar, é mais um estímulo que eles podem ter interesse ou não. Acho que aqui é uma questão também de personalidade, de interesse próprio. Acho que cada um está como cada qual. E sobre o desenvolver empreendedorismo, eu não sou muito da opinião que o empreendedorismo em si, seja algo que seja de desenvolver. Eu acho que nós desenvolvemos não o empreendedorismo, mas desenvolvemos ou temos a capacidade de desenvolver as skills que podem permitir a alguém ser melhor empreendedor ou ser um empreendedor feliz, porque ser empreendedor tem, como qualquer moeda, tem as duas faces da moeda e então, tendo as duas faces da moeda, nós temos que saber lidar com a face menos boa, não é? A face lunar, a face que é mais chata, e eu acho que desenvolver características nos miúdos que os podem transformar em bons empreendedores é desenvolver características de autoconfiança, por exemplo. Criatividade, para mim, é extremamente importante nós trabalharmos a criatividade dos miúdos em várias coisas. Portanto, eles depois também vão mostrando aquilo onde gostam de ser mais criativos. E esse caminho como te digo, é individual e nós só temos que os despertar para isso. Mas a criatividade, para mim, na minha vida e como empreendedor, foi extremamente importante eu tê-la na educação desde miúdo e é algo que eu tento passar para as minhas filhotas também. Tiveste? Tiveste isso na tua vida? Como? Tive. Olha, eu desde de miúdo que gostava muito de pintura, de desenho e de música. E tive a felicidade de ter pais que, quando viam um pequeno gatilho onde opá, ele gosta de fazer isto, no dia a seguir parece que era mais, por exemplo, na pintura. Eu, quando comecei a pintar algumas coisas, a desenhar algumas coisas, a desenvolver isto foi logo na primária. Ele tinha sets de aguarelas e guaches e telas e não sei o quê para eu desenvolver ali à vontade. Os meus pais, portanto, arranjaram forma de eu, nas férias de verão, passar tempo com pintores aqui da minha zona, escultores. Eu fui muito, muito, muito motivado a desenvolver aquilo que eu já tinha, alguma aptidão na minha criatividade. E na música a mesma coisa, embora não houvesse tanto, mas aprender instrumentos, cantar, pá, foi algo que foi muito importante. E eu tenho a certeza que hoje em dia, naquilo que eu faço à frente das minhas empresas, é extremamente importante esta a minha capacidade criativa,
como forma de me posicionar, de transformar a empresa, de ter a minha identidade, a identidade da minha empresa ser mais fácil de ser vista, não é? Percebida. E isto é extremamente importante. Interessante. Eu também estava aqui a pensar na criatividade como uma forma de resolver conflitos. Ou seja, não só através da arte. Diz. Sim, estava a completar o que estavas a dizer, não é? Resolver conflitos completamente, é aplicado em tudo. E conflitos, estamos a falar nos conflitos das crianças e nos conflitos nas empresas. Sim, sim, totalmente. Totalmente. Eu estava aqui a pensar que tu estavas a falar nos dois lados da moeda. Existe um lado muito glamouroso daquilo que é o empreendedorismo, não é? Mas depois existe o outro lado que é mais chato, desafiante, frustrante até, que normalmente não é passado, e que é nesses momentos em que nós temos que ser extremamente criativos para conseguirmos fazer uma leitura da conjuntura que temos à nossa volta, das capacidades que nós, enquanto pessoas, temos e a nossa empresa também tem, os seus recursos humanos também têm, para depois conseguirmos dar aqui a resposta adaptada. O que me faz também ir ao encontro de outro ponto, que é o grande, e tu estavas a falar disso, o grande autoconhecimento que nós necessitamos de ter em relação a quem é que nós somos, mas também aqui muito de inteligência emocional para sermos capazes de gerir frustração, momentos de raiva e desalento, não é? Porque o empreendedor também tem isto tudo. Tem o outro lado de celebração, de conquista, mas também tem esta montanha russa de altos e baixos que se calhar às vezes nos faz pensar por momentos porque é que eu me meti nisto. A inteligência emocional é algo que é extremamente importante no empreendedorismo, na parentalidade e na capacidade que os nossos filhos poderão ter também de ser empreendedores, de desenvolver isto. Pá, e acho que é realmente. E digo-te, foi se calhar das coisas que eu desenvolvi mais tardiamente, esta capacidade de gerir emoções, as minhas e as emoções da equipa, não é? Sempre se fala que ser empreendedor, a área mais difícil são os recursos humanos. Mas isto começa pela tua capacidade de gerir recursos humanos, e a capacidade de gerir recursos humanos tem por base a tua capacidade de gerir a ti próprio, de gerir as tuas emoções. Esta inteligência, a inteligência emocional é algo que faz, não é algo que possa ser pedido, não é? A ninguém, não é algo que possa ser. Eu acho que parte muito da forma como tu te apresentas, da forma como tu és. Portanto, a gestão emocional, não é? A inteligência emocional, primeiro tens que a conquistar para que realmente consigas isto no ambiente de trabalho, consigas isto, passar isto aos miúdos também. Portanto, é muito por aqui, é muito por controlar esta capacidade. E no dia a dia foi algo que eu desenvolvi já com uma idade adulta, porque lá está homem, não sei se esta intenção masculina se é geral, mas eu senti esta parte masculina de facilmente mudava as minhas emoções e, eh, e foi muito com leitura, com meditação, que foi alguma coisa que eu encontrei também recentemente na minha vida, e isto traz-me e leva-me completamente como pai e como empresário, empreendedor, gestor, no dia a dia. Esta capacidade de gerir as emoções e ter inteligência emocional. E sem dúvida, eu costumo dizer que ninguém ensina o outro a ser emocionalmente inteligente se não for ele emocionalmente inteligente, não é? Anselmo, costuma-se dizer também que o empreendedorismo, ou liga-se muito a questão do sucesso ao empreendedor, não é? Estávamos aqui a falar deste lado glamouroso. Do que é que depende o nosso sucesso? E afinal de contas, o que é isto do sucesso? Como é que nós vemos que uma pessoa tem sucesso na vida? E estamos a falar aqui em conceitos que normalmente ou têm um lado muito interessante, ou se calhar nem são assim tão bem vistos, não há aqui algum paradoxo nisto, mas todos nós desejamos que os nossos filhos tenham sucesso. Então vamos aqui. O que é o sucesso? Olha, eu não tenho uma definição para sucesso.
Eu tenho a minha Explicável. definição de sucesso, mas não Vamos tenho a definição aqui. de sucesso. Eu acho que sucesso e aquilo que dita, se calhar, o significado de sucesso passa a qualquer significado, qualquer outra palavra, é que cada um tem o seu significado. Cada pessoa tem o seu significado de sucesso. É importante perceber o que é que para mim é sucesso e o que não é sucesso. Esta reflexão é extremamente importante. E ainda por cima, né, nós somos bombardeados pelos mídia com eh, formas diferentíssimas de ter sucesso, não é? Umas mais verdadeiras, outras menos verdadeiras. Nós todos sabemos como é que estão as redes sociais e é preciso saber gerir isso e ter a nossa percepção de qual é o nosso sucesso, qual é o meu sucesso. E o meu sucesso é a nível individual, a nível empresarial, a nível familiar, portanto, todas as envolvências de sucesso. E lá está. Para mim, ter sucesso nos negócios é diferente de para ti. E até pode ser muito semelhante, mas é diferente. E sucesso é quase que se pode pegar à felicidade, não é? Porque quando tu estás bem num determinado caminho, sabes o teu caminho, não é? Estás a conseguir aquele percurso, definiste-o, estás a consegui-lo, estás a ter sucesso, estás a ter felicidade, não é? E isto na tua vida pessoal, na vida familiar e na vida dos negócios. Portanto, é um bocadinho por aqui. Pelo Vives menos bem com aquilo que tens, não é? Vives bem com aquilo que recebes da vida e consegues também dar ao mesmo tempo à tua vida. O empreendedorismo tem muito do reinvestir, não é? Do voltar a distribuir. Talvez seja isso também. Ou seja, o dar e o receber. Eu recebo coisas boas, estou a colher coisas boas, mas depois também as vou dar, é isso, sem dúvida. Sem não é? dúvida. Faz sentido isto. Olha, e de que forma é que eu depois aqui vou fazer um gancho, vou fazer aqui uma ligação importante, mas de que forma é que nós podemos, sem forçar, incentivar ao desenvolvimento destas características, das tais soft skills que estavas a falar, junto dos miúdos? Ou seja, eu acredito, mas gostava de te ouvir, eu acredito que, eu acho que tu partilhas da mesma opinião, porque tu disseste que desde pequeno que te consideras empreendedor, portanto, isto pode ser desde logo, não te lembras de não o ser, mas de que forma é que nós, dia após dia, podemos promover essas soft skills e quais, tu falaste na curiosidade, por exemplo, de que forma específica é que nós podemos trabalhar alguns desses conceitos que para ti são os mais importantes, mais basilares, junto dos nossos filhos, sem forçar, ou seja, de uma forma tranquila no nosso dia a dia, porque existem oportunidades para isso. Quais são, de que forma é que nós podemos fazer isto? Eu imagino que se fizeram contigo, tu estarás a fazer com as tuas filhas, então vá, distribui aí um bocadinho de ouro para todos nós começarmos a tratar disto com os nossos. Olha, de uma forma prática e direta, como é que eu faço? Acho que é a melhor forma de partilhar, que é, lá está, não é sobre empreendedorismo. Primeiro eu partilho a minha vida com as minhas filhas. Eu partilho as minhas conquistas e não só as minhas conquistas, mas adapto logicamente a linguagem para que elas entendam os meus sucessos e os meus insucessos, para que elas percebam como é que é a vida de um empreendedor, não só o pai, mas a minha vida para além de ser pai, eu partilho isto. Um, e há uma frase que nós não usamos aqui em casa, que é isto é só para adultos. Nós não falamos sobre isto. Portanto, nós colocamos a nossa vida nas refeições, nos momentos de sofá, nas viagens de carro, quando os pais estão a falar e alguém faz uma pergunta, nós respondemos. Portanto, nós incluímos as miúdas nisto. E muitas das vezes estamos em conversa, estamos a tomar decisões e elas estão a participar, estão muito atentas, muito mais atentas do que às vezes nós estamos a achar que estão. Elas estão sempre com a orelhinha ali e nós fazemos muito gosto em que estas perguntas tenham uma resposta. Que não seja uma resposta só porque estás a meio de uma conversa, que tem que ser despachada para continuares a tua conversa. Não, é puxá-la mesmo para interagir. Puxá-las. E isto é uma das coisas que nós fazemos muito e que me dá imenso prazer. Lá está, eu disse-te que
eu desenvolvi, eu sempre tive a minha aptidão para o empreendedorismo, ou a vontade de ser empreendedor, e o meu pai não partilhava muito comigo, mas eu estava sempre atento. Até esta questão da curiosidade, a mim, se calhar, despertou-me a vontade de ser empreendedor. Não sei se foi isso, mas talvez. Mas como eu senti falta, e nós muitas vezes projetamos, bem ou mal, mas como eu senti falta, eu sinto necessidade e sinto prazer em partilhar com elas. Portanto, isto é uma coisa que eu faço. Hum, Outras coisas, a questão da, tínhamos falado da criatividade. A criatividade é algo que elas desenvolvem nos momentos que estamos em casa, não é? Nas brincadeiras que temos. E isto é no dia a dia, são pequenas coisas. E depois também pela possibilidade que felizmente eu tenho, eu e a minha esposa temos, de lhes dar a elas de escolher caminhos, escolher, não é? A Carolina faz música, toca guitarra, dança, lá está, a pintura. Portanto, estas coisas são coisas que nós vamos tentando medir, perceber o que é que elas querem tentar, experimentar fazer e abrir-lhes as portas. O que nós fazemos é abrir-lhes as portas, é entendê-las e perceber o que é que elas querem experimentar e abrir-lhes as portas. Isto sobre também a criatividade. Sim, Pá, essa oportunidade de elas poderem se experimentar em diferentes contextos. Aquilo que tu há bocadinho trazias, que a importância do ambiente onde nós vivemos, as pessoas que nós temos à nossa volta, claro que eh, tu tiveste a oportunidade de ter um pai que era empreendedor, pese embora o facto de ele não partilhar convosco, mas tu observavas e se calhar estiveste com ele na empresa ou nas empresas que ele tinha uma ou outra vez e foste vendo ou foste ouvindo umas conversas e foste entendendo o que aquilo é. Portanto, a questão do ambiente é super importante, poder. Isto em direto está ótimo, vou deixar ficar. Também vou dizer que podemos deixar que os miúdos se banhem nesse ambiente, mas ter o adulto que de uma forma pensada e consciente está a mostrar, a criar oportunidade, a olhar para a criança e dizer, anda cá, olha isto, vou partilhar isto contigo, não tendo em vista, eu acho isto muito interessante que tu trouxeste, não tendo em vista criar empreendedores, mas criar um espírito empreendedor para a vida. Ou seja, se for para os negócios, há de ser para os negócios, mas essas soft skills que são para a nossa vida, não é? na verdade, é dar-lhes mais uma escolha, não Uhum. é? É algo que se calhar não é tão desenvolvido portanto, no sistema educacional, que é conhecido, não é? As skills para tu poderes ser, mas olhando o pai e o pai partilhando, portanto, elas já sabem o que é bom, o que é menos bom, o que é mais chato, não é? E têm a possibilidade de, quando forem crescidas, escolherem este caminho. Podem fazê-lo ou não, mas o que é que eu contribuí com isto ou o que é que eu quero que elas daqui tenham? É que ser empreendedor, eh, acima de tudo, é ser feliz sendo empreendedor. E eu, no meu trajeto de empreendedor, nem sempre fui feliz, como sou agora. Nem sempre aceitei a face, que falei há pouco, a face má, porque não a conhecia, não estava tão a par disto. E fui aprendendo, foram 20 anos, não é? E estou sempre a aprender, mas podia ter ido para o mercado com mais conhecimento, estar mais preparado. Ninguém sai preparado no sistema educacional, pelo menos com a minha idade, para ser empreendedor. E muito quando fazes um curso na área da saúde. Quando te formas na área da saúde, tu és formado para ser profissional de saúde, não és formado para ser empreendedor. E nada contra. Mas, logicamente, eu fui procurar. E a formação que eu tive foi uma formação não de empreendedorismo, mas de gestão. Foi um mestrado de gestão, foi uma pós-graduação de gestão. Onde eu pensei em encontrar ferramentas de empreendedorismo, mas, na verdade, as ferramentas eu fui treinando, fui trabalhando no dia a dia. E lá está, é esta partilha do dia a dia que, passando aos miúdos, eu acho que são coisas que eles levam como conhecimento, é um livro
que levam, que lhes pode, portanto, pelo menos dar a possibilidade de escolher este caminho sabendo que vão ter aquilo, e sabendo que vão ter aquilo, lá está, conseguem emocionalmente controlar melhor este caminho, porque estão preparadas para ele e ser felizes, acima de tudo, é o mais importante. Sim, sem dúvida. Isso leva-me aqui a partilhar contigo e com quem nos está a ouvir que a família, para mim, é um grande e importante lugar de autorrealização e satisfação. Ou seja, quando eu, dentro do meu núcleo familiar, tenho, em concreto, os pais, portanto, tenho pais que olham para mim e que me permitem realizar-me, seja com oportunidades de aprender música ou de conhecer os meus talentos. Eu até posso não ter essa oportunidade, mas foram identificados os meus talentos. E também aqueles pontos onde eu preciso de melhorar, e isto é, o olhar dos pais é extremamente importante, vai fazer com que a criança ou o jovem tenha um sentimento de maior satisfação na sua vida. E a partir daí, mesmo que ele não tenha oportunidade, naquela circunstância, poder criar. Ou seja, ele descobre através do olhar do outro, claro, muitas vezes, através do olhar do outro, através do feedback do outro e deste recuo que, enquanto pais, nós precisamos de ter. Precisamos de ter um recuo para conseguirmos olhar para os nossos filhos, para percebermos quais são os talentos que eles têm, não é? E para percebermos de que forma é que nós os podemos, usando a tua expressão, alavancar, porque isso é extremamente importante para que eles não cheguem aos 20, 20 e tal anos a descobrirem estas características que já vão um bocadinho tarde, se puderem, não é? Já se vai um bocadinho tarde, não é? Vamos desenvolver a inteligência emocional quando temos 30 e tal anos, fazer cursos aos 30 e tal. Não vamos tarde, vamos sempre a tempo. Até porque chegamos à idade, à maturidade, mais maduros. Mas teria dado jeito para a maior parte de nós se tivéssemos começado mais cedo. E, na verdade, estas skills que eu partilho ou tento desenvolver são skills que poderão ser benéficas em qualquer dos caminhos profissionais que elas possam escolher. Não é preciso serem empreendedoras, mas se elas tiverem, por exemplo, se nós nas brincadeiras, eu trago algumas brincadeiras de resolução de problemas, não é? Tentar dar-lhes skills para terem uma boa capacidade de resolução de problemas e lidar bem emocionalmente com a resolução de problemas e com a frustração que às vezes os problemas trazem. Isto não é só bom para ser empreendedor. Qualquer carreira profissional que elas tenham, seja dependente, independente, whatever, é algo que, esta é uma skill que se pode trazer apenas felicidade, não é? Bem-estar, autoconfiança. Portanto, isto é algo que um empreendedor precisa logicamente de ter, mas qualquer outro profissional precisa também de ter, não é? Para viver bem, para viver bem. Sem dúvida, e termos o conhecimento de que as emoções não são permanentes, não é? Se eu agora estou frustrada, em princípio, mais à frente vou me sentir melhor, porque a situação vai passar, e também a minha leitura, a própria leitura da situação, sobretudo na questão da frustração, depois leva ali uma nova verificação. Bem, nós estamos quase aqui a terminar a nossa conversa, Ah, mas eu preciso de fazer esta pergunta. Se tu claro. tivesses que partilhar 5 coisas que para ti fazem toda a diferença nesta questão, quer da felicidade, como tu trouxeste, porque é o objetivo máximo e último, não é? Quer, mas também aqui em ajudarmos os nossos filhos a terem um espírito mais empreendedor na sua vida, independentemente do contexto e do objetivo, qual é que seriam essas 5 coisas, Anselmo? Pergunta difícil. Há muitas coisas, mas deixa cá ver. Olha, uma que eu acho que é extremamente importante é a escassez. Eu Escassez, falo muito, explica lá isso melhor, eu escassez. falo muito na escassez. Eu acho que nós vivemos numa sociedade e a maioria dos pais não querem que falte nada aos seus filhos, não é? E eu também digo isso, mas digo isso de uma forma mais completa, ou seja, eu quero que não lhes falte verdadeiramente nada, que não lhes faltem dificuldades, que não lhes falte escassez, que não lhes falte um não de vez em quando. Estas coisas acho que são extremamente importantes, porque é com a escassez que nós aprendemos a, não tendo, ser feliz na mesma.
E isto é algo que é importante para qualquer pessoa ter, desenvolver, aprender a não ter, aprender a ouvir um não, a não ter em termos de resposta, em termos de um objeto, em termos de um caminho, não ter, e viver bem com isso. Portanto, a escassez é, para mim, muito importante para o equilíbrio, porque tu, se conseguires, ou se tu estipulares um caminho e não o conseguires, tens que ser feliz na mesma, não é? Podes tentar novamente, mas o processo em si é um processo que, durante o processo, tens que aprender a ser feliz. E o não ter, o ouvir o não, é algo que saber viver bem com isso, saber aprender a incluir isto e até usar, Magda, que é para, não é? Tu optares por escassez, tu optares por também, quando estás numa situação em que és empreendedor, dizeres não também é importante, porque nós temos um determinado crescimento e a certa altura que as oportunidades são muitas e nós também temos que que dizer a determinadas oportunidades não. Portanto, a escassez em várias fases, quer do empreendedor, mas quer da pessoa em si, acho que a escassez é muito importante. Desculpa lá ter desenvolvido esta muito, mas acho que É genial e começar logo por aí é é, brutal, porque eu não quero que lhes falte nada, é mesmo isso. é, Eu não quero que lhes falte toda a vida a acontecer. E a vida a é, acontecer, não é? Ela é cheia de frustrações, de situações que são inesperadas, e perante sim, nós não podemos ter uma vida isenta de tristeza. Nós não podemos ter uma vida isenta de frustração. Nós temos é que viver bem com ela, saber lidar com ela, dar-lhe o devido valor no momento certo e move on quando tivermos que fazer isso. nós estávamos, Portanto, eu esta semana estava a dar uma aula sobre resiliência e estava a explicar que quando nós privamos os nossos filhos da vida a acontecer, ou seja, lhes retiramos as situações que se calhar vão causar algum mal-estar, alguma frustração, nós não os estamos a fazer bem, nós não estamos a ser, nós não os vamos ajudar. Porquê? Porque eles não vão lidar com essa situação e, portanto, não vão verificar que têm mecanismos internos para lidarem com essa situação. E se for difícil, se for complicado, nós estamos lá para ajudar, mas vamos deixá-los descobrir, porque não é dizendo, olha, tu tens este mecanismo e tu vais conseguir, que é demasiado abstrato, mas a criança, no meio de uma situação, se calhar a maior parte das vezes safa-se muito melhor do que aquilo que nós pensamos. Mas nós com medo, porque o medo é nosso, nós com medo que alguma coisa corra mal ou que a criança sofra, vamos privar quando for maior, mas quando for maior não exercitou estas competências e aí vai ser muito mais duro, não é? Portanto, sem eu dúvida. deixar a vida acontecer, nunca tinha ouvido o conceito de escassez, mas é brilhante. Ok, vamos no primeiro então. Vamos para os próximos Olha, quatro. mas eu falei já na criatividade. Acho que é extremamente importante. Um líder tem que ser um criativo. Se tu queres ser líder, mas mesmo, eu acho que, como eu te disse, em várias funções, em vários caminhos profissionais, a criatividade é importante. É, traz-nos a capacidade de resolver problemas que não estão nos livros, não estão em lado nenhum. Tu não vais só seguir um guião. Ok, eu tenho que resolver este problema, como é que eu vou resolver? E és tu que o resolves. Esta capacidade de criar caminhos, criar soluções, para mim, é daquilo que eu mais gosto no empreendedorismo, é eu poder usar esta minha capacidade criativa, é a excitação do problema quando me é trazido, percebes? Pensar nisto como excitação é algo que não é comum. As pessoas normalmente olham para um problema como um problema. Eu olho para o problema pela excitação da solução do problema. E isto acho que traz muito de bom. Portanto, treinar esta criatividade dentro daquilo que é a possibilidade, não é? Mas treinar com as coisas que as miúdas gostam de fazer, acho que é algo que é extremamente importante para desenvolver líderes felizes, não é? Para empreendedores felizes. Isso leva-me aqui a um ponto. Olha, permite-me complementar isso, que é o seguinte. ah, eu estou aqui a pensar nas pessoas que nos estão a ouvir e que se estão a perguntar, mas como é que eu tenho oportunidades para ajudar o meu filho a ser criativo, hum, para além da música ou por aí fora? E quando eu penso na nossa capacidade em resolver problemas de uma forma criativa, de uma forma por vezes fora da caixa ou tão simples, não é? Porque o simples é complexo.
quer dizer que se entendeu todas as camadas. Aquilo que eu penso é, quanto mais oportunidades a criança tiver de lidar com diferenças, com novidades, de ter mundo, seja pela música, pela leitura, pelos filmes, pelo contacto com este e com aquele, mais a sua mente é flexível o suficiente para ver, não é plástico o suficiente quando se fala de plasticidade, é isto, é eu ter a capacidade de de ver uma determinada situação por diferentes prismas, e isso aí é criatividade, não é? E colocar-me ao serviço de tudo aquilo que eu tenho. Eu acredito que cada vez mais, eu leio cada vez menos sobre parentalidade, porque aquilo que me, Já. não é? Aquilo que me inspira não são só as relações, mas é a arte que eu vejo, os livros que eu leio, as conversas que eu tenho, os encontros que eu tenho, que me dão esta dimensão muito mais profunda do que é a relação humana, do que é ser humano e estar uns com os outros, porque na base o empreendedorismo, a parentalidade, a liderança, é tudo lidar com pessoas, não é? E a criatividade em resolver problemas, se calhar, se lhes dermos o mundo, como tu disseste, criarmos as oportunidades que pudermos criar, abrir para o mundo, se calhar aí os miúdos tornam-se muito mais, portanto, muito mais criativos, têm muito menos medo dos problemas, como tu estavas a dizer, tu ficas numa excitação muito grande quando tens um problema. Por isso é que se diz que os problemas são grandes oportunidades, não é? Surgem grandes oportunidades. Exatamente. E talvez Exatamente. este dar um mundo aos miúdos para que eles consigam pensar de forma abrangente e não afunilada. Faz sentido, tu que és aqui o empreendedor e que lidas com isto todos os dias. Faz completamente sentido, completamente. E um pouco, e deixá-los explorar. Acho que nós temos que saber intervir e temos que saber não intervir. Sim, eu lembro-me aqui, É tão bom vê-las, às vezes, epá, riscar o desenho fora das linhas e fazer, borratar uma pintura, epá, fazerem, eu também adoro fazer jardinagem e elas plantarem a planta no canto do vaso comigo, epá, mas isto é criatividade, por que não? Por que não? O vaso é redondo, mas a planta não pode ficar no canto? Pode, deixa-nas fazer. Deixem ser criativos, pá, isto é magnífico. As coisas, acho que é muito por aí. É fora da caixa. E nós, como pais e como pessoas, temos muito estigma de não é assim, é assim. Parem, pá. E se calhar aprendam vocês também. Eu aprendo imenso. E acho que é muito importante imenso, nós estarmos de mente imenso. aberta. Imenso. Isto levou-me aqui, levou-me para 2019, início de 2019, quando tivemos aqui uma amiga nossa a dar uma formação na escola. E ela chegou, nós estávamos a montar a sala para o dia a seguir e normalmente punhamos o projetor sempre a projetar para aquela parede estava com umas ilustrações e tal. Se calhar se chegarmos a mesa mais para aqui não apanha as ilustrações, mas de facto isto vai... E estávamos ali a tentar arranjar uma solução para aquela parede e a minha filha estava lá comigo. E nós estávamos seguramente há uns 5 minutos a testar e Incrível. ela disse, olhem, por que vocês não projetam para esta parede? Uma coisa simples, mas que ninguém estava a ver. Ninguém estava a ver. E onde é que eu estou a ouvir-vos falar? É simples, é para aqui. E, de facto, quando nós estamos na situação, às vezes não vemos, não é? Os ingleses têm um provérbio muito interessante que diz Fish don't talk about water. Não é? Quando nós estamos na situação, Claro. nós não vemos a situação toda. E quem está, às vezes, de fora consegue trazer isso e se lhes dermos esse espaço, até para eles sentirem à vontade para comunicar, que é isso que tu fazes com as tuas filhas, que dás-lhes espaço para elas se sentirem à vontade para intervirem, sentem-se vistas e achadas, isso é maravilhoso. Ok, quantas faltam? Duas, não é? Rapaz, só fizemos duas, não é? Acho que só fizemos duas. Vá, Então, terceira. Para mim, rotina. Acho que a rotina, é pintada como um mal da fita e eu acho que ou pintada pela maioria das pessoas. Não gosto de rotina, né? E eu acho a rotina maravilhosa. Eu acho a rotina maravilhosa. Quando venho trabalhar, eu tenho momentos para mim, eu tenho momentos para as minhas filhas, eu tenho momentos para ser empresário ou empreendedor.
E esta capacidade de eu organizar o meu dia, de eu ter momentos para tratar de mim, que é assim que eu passo pelo exemplo para elas, para exatamente elas terem esta mesma capacidade de lidar muito bem com a rotina, de gostarem de rotina, de gostarem de. A rotina é uma organização também, é uma forma de ser organizado e eu acho que é muito importante. Não é? E o empreendedorismo faz de rotina, porque ser empreendedor é também, em parte, ser o gestor, e nós não conseguimos ter, sem consistência, porque a rotina é uma consistência, a palavra consistência se calhar é mais poderosa do que rotina, e a consistência é extremamente importante, não é? Há vários exemplos de consistência, não é? E a consistência traz-nos outras questões que são, sei lá, eh, há muito que falar aqui, desculpa, mas a consistência, não é? Como vais para um ginásio, se não tiveres consistência, não terás o resultado. A recompensa não é imediata, a recompensa é protelada, e a valorização da recompensa protelada em relação à recompensa imediata, que normalmente é muito maior, só se consegue com a consistência, com a rotina, como eu faço com a meditação. Eu não faço uma meditação e, ui, já estou melhor, não é? Isto faz pela consistência, pela rotina. A leitura também. Eu, se ler hoje 10 páginas, amanhã não noto diferença, mas há ali uma pequena diferença. E estes inputs de 1%, não é? Tu tens um crescimento exponencial. Isto é magnífico, portanto, rotina, consistência toda esta relação que estas duas palavras têm, acho que é extremamente importante também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou-te deixar ir para a outra, senão o nosso podcast não termina. Vá. Outra, nós já falamos na inteligência emocional, acho que a gestão do próprio bem-estar, das nossas emoções, do controlar, isto acho que é extremamente importante para uma criança, para uma família, para um empresário, empreendedor, mas para uma pessoa em geral, acho que é extremamente importante. Acho que com isto já são quatro, não vamos desenvolver muito. Sei lá, como é que vamos terminar isto? Pá, felicidade. Todas elas se conjugam na felicidade. Eu acho que nós temos que procurar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, e eu acho que é quase uma conjugação de todas as outras, não é? Não sei. Não faz todo sentido. Sabes que a felicidade parece um conceito abstrato e não é. Há cada vez mais estudos sobre o tema da felicidade. Aliás, eu aqui posso recomendar um livro que recomendo com muita frequência nas certificações, que é a Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. A felicidade são um conjunto de comportamentos, não é? E tu tens falado aqui só de comportamentos, de Sim, sem fomentar dúvida. a curiosidade, não é? De trabalhar a inteligência emocional, de sermos pessoas consistentes, não é? E que a rotina traz, traz resultados, não é? Portanto, a continuação de um determinado comportamento faz com que a gente, dia após dia, eh, em princípio, caminhe para ter uma vida melhor, com maior bem-estar, com maior qualidade de vida e por aí fora. E, de facto, a felicidade, como várias outras situações, são, na verdade, um conjunto de decisões que nós tomamos. Portanto, não tem nada aqui de esotérico, não tem nada aqui de uma coisa Sem dúvida. autêntica. Autêntica no sentido em que é impulsiva, não, é uma decisão que eu tomo, porque se tu paras todos os dias para ler 15 minutos, hoje em dia, nas vidas corridas que nós temos que, se calhar, parcar 15 minutos para ler, porque senão não vai acontecer. As distrações do dia a dia, as solicitações e o cansaço, não nos vão permitir ler os 15 minutos que nós tanto desejamos diariamente. E, portanto, a felicidade faz-me todo sentido. Aliás, eu estava a ouvir falar e anotei aqui uma espécie de conclusão e achei muito interessante o teu último ponto ser a felicidade, porque efetivamente essa é a minha conclusão. Podes só repetir quais foram os 5 pontos? Pareceu-me que tu também as foste Bom, anotando. falamos na escassez, falamos na criatividade, em segundo lugar, penso eu. Depois falamos
recorda-me, a terceira Antes da foi rotina, rotina, exatamente, depois inteligência emocional, né? emocional, e E agora a a terminar felicidade. com a felicidade. A Sim, é assim. felicidade. E tudo isto, estamos nós aqui a falar de empreendedorismo e tu ligavas no início empreendedorismo à felicidade, tudo isto são valores necessários que devem ser praticados, valores ou comportamentos, aquilo que nós quisermos, podem ser tudo, hum, que a serem praticados resultam em quê? Num enorme bem-estar. E Sem quando dúvida. não é? Não é aquela felicidade, êxtase, não é? Nós ligamos muitas vezes a felicidade ao sorriso na cara ou êxtase, mas no final é um bem-estar. E então este movimento do empreendedorismo, e quando nós estávamos aqui a preparar este podcast, eu perguntava-me muitas vezes, será que eu posso ligar apenas o empreendedorismo à questão das empresas, do trabalho, ou ao a ser empreendedora na minha própria vida, não é? É isso. É o É um pouco, desenvolvimento. eu acho que é completamente. É o que tu dizias há bocadinho, depois se os miúdos quiserem seguir por uma via de construção de um negócio, criarem um negócio, criarem emprego, isso é outra coisa, mas que eles possam ser empreendedores na sua própria vida, fazerem acontecer, não é? O Da Vinci, eu vou terminar com esta frase, porque o Da Vinci tem uma frase que eu adoro, adoro, é daquelas minhas frases que eu mais gosto, que é aconteço-me à vida. A vida não, Não tem desculpa. eu aconteço-me à Ah, vida. A vida não me acontece, eu aconteço-me à vida, eu faço a minha vida acontecer. Então esta frase é fazem super perfeito, perfeito. poderosa, não é? Porque permite perceber que nós temos o tão falado livre-arbítrio da escolha, o poder da escolha, não é? Anselmo, olha, foi um prazer ter estado aqui. Isto Muito obrigado. Foi um prazer também enorme, enorme passou estar de aqui. hora, passou de hora. Onde é que nós te podemos encontrar? Em que página? Depois vou deixar o arroba, mas em que página é que nós te podemos encontrar? Olha, na minha página pessoal, Anselmo Vasconcelos, eu falo, tenho uma rubrica diária, falo de empreendedorismo todos os dias, tenho o meu Conversas de Café, e vou lançar aqui também umas novidades em breve dentro da mesma área. Pá, e faço todo o gosto que me sigam. Muito obrigado. É verdade, o Marcelo tem esta rubrica todas as manhãs, um bocadinho a fazer pensar naquele café da manhã ligado à parentalidade. Sim, Durante o confinamento, é um espetáculo ouvir o Anselmo todos os dias, ele vai falando, tem aqui temas super interessantes e vais trazendo sempre um olhar, às vezes inusitado, sobre as questões, ou relembrando outras coisas que nós já sabemos, mas que precisamos mesmo desses lembretes. Portanto, eu vou deixar o arroba aqui para procurarem. Espero, Anselmo, vou-me despedir de ti. E muito vou despedir obrigado. também aqui das pessoas que nos estão a ouvir. Espero que tenham gostado deste podcast. Já sabem, se gostaram, partilhem, comentem, deixem os vossos comentários e nós vemo-nos de hoje a 15 dias. Até lá.